Vídeos sobre imagens curiosas são com certeza um dos que eu mais gosto de trazer aqui no canal. Vocês ficariam surpresos com o tanto de incidentes misteriosos que muitas vezes permanecem sem solução até hoje e que praticamente tudo que se tem sobre são algumas imagens. O fato dessas imagens terem capturado algo concreto, mas que ainda assim não é suficiente para solucionar um determinado caso, faz com que elas ganhem um aspecto ainda mais obscuro e perturbador. Então, nesse vídeo, eu decidi apresentar alguns casos de imagens que carregam histórias perturbadoras consigo. Espero que gostem e aproveitem o vídeo. O bairro de Bay Ridge, situado no distrito do Brooklyn, em Nova York, é considerado um dos bairros mais seguros da cidade, com taxas de crime mais baixas que a média de Nova York e dos Estados Unidos em geral. Porém, no ano de 2016, o bairro de Bay Ridge foi palco de um incidente perturbador e que até hoje permanece sem solução. E para começar a contar essa história, eu gostaria de mostrar essa imagem, que foi capturada por uma câmera de segurança. Nela podemos ver um homem vestindo um casaco, bermuda e um boné caminhando na região de Bay Ridge por volta das 3 horas da manhã do dia 29 de setembro. Tá, mas por que essa foto é tão curiosa? Para entendermos isso, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Jennifer Cohen nasceu em meados dos anos 80 e passou grande parte de sua infância morando com a mãe e com o irmão mais novo na cidade de Nova York, principalmente nos distritos do Brooklyn e Staten Island. Eu não encontrei muitas informações sobre a vida pessoal de Jennifer, mas de acordo com algumas fontes que eu li, ela teve uma infância tranquila no geral. Ela era uma criança normal e tinha uma boa relação com seu irmão e sua mãe. Porém, quando Jennifer estava na sua adolescência, a vida dela tomou um rumo drástico. A garota começou a faltar bastante às aulas na escola e também começou a se envolver com substâncias ilícitas. Em 2001, Jennifer descobriu que estava grávida do seu primeiro filho, então ela decidiu lutar contra o vício pelo bem do bebê. Ela conseguiu permanecer longe das drogas até por volta de 2010, quando ela perdeu a custódia de seus 2 filhos e começou a usar entorpecentes novamente. Durante sua vida, Jennifer teve várias passagens pela polícia, sendo que a maior parte dessas passagens foram decorrentes de crimes pequenos relacionados a substâncias ilícitas. Em 2016, quando Jennifer tinha 35 anos, ela estava em um momento bem complicado de sua vida. Ela estava vivendo nas ruas e ainda lutando contra o vício em drogas, incluindo algumas bem pesadas. Na manhã do dia 29 de setembro daquele mesmo ano, uma pessoa que estava fazendo uma caminhada na região do Parque Owl's Head, no bairro de Bay Ridge, notou que havia algo estranho perto de uma pista de skate que havia nesse parque. Ao se aproximar, a pessoa notou que se tratava de um corpo, aparentemente de uma mulher jovem com cabelos loiros. As autoridades locais foram acionadas e algum tempo depois foi constatado que o corpo era de Jennifer. Analisando o corpo, foi possível concluir que a mulher havia sido assassinada com múltiplos ataques na região da cabeça e torso. Como eu disse no começo, Jennifer tinha um longo histórico de envolvimento com entorpecentes, então naturalmente uma das primeiras teorias que surgiram foi a de que o assassinato da mulher pudesse ter alguma relação com drogas. Só que, como eu disse, a região de Bay Ridge é bastante segura e o parque onde ela foi encontrada não possui a fama de ser um local perigoso e nem um ponto de encontro para usuários de drogas. Os policiais investigaram a região do parque, conversaram com alguns jovens que estavam andando de skate perto da pista onde o corpo de Jennifer foi encontrado, mas nada parecia fora do normal. A principal descoberta acerca desse caso foi feita no mês seguinte, em outubro, quando a polícia divulgou algumas imagens capturadas por câmeras de segurança na região de Bay Ridge na noite do assassinato de Jennifer. E foi aqui que surgiu a imagem que eu apresentei no começo. Ela foi tirada de uma filmagem de uma câmera de segurança e o homem que aparece nela foi visto caminhando junto com Jennifer por volta das 2h40 da manhã no dia 29 de setembro. É possível ver o homem e Jennifer chegando no parque onde o corpo dela foi encontrado e cerca de 1 hora depois, o homem é visto saindo do parque sozinho. O corpo de Jennifer foi encontrado naquele mesmo parque cerca de 7 horas depois. Mesmo com as imagens e gravações, a polícia ainda não foi capaz de identificar esse homem, que é considerado o principal suspeito no caso do assassinato de Jennifer. Eu não encontrei muitas informações recentes acerca desse caso e aparentemente as investigações esfriaram e nada de novo foi descoberto desde então. Sendo assim, o assassinato de Jennifer Cohen e a identidade do homem visto com ela horas antes de sua morte ainda permanecem um grande mistério.
Observem a seguinte imagem. Não é possível ver muita coisa porque eu tive que censurar bastante essa foto porque o conteúdo dela é bem pesado. Na imagem é possível ver um homem segurando um feto. O homem aparece vestindo roupas de hospital, luvas cirúrgicas e uma máscara de couro preta que cobre completamente seu rosto. Essa imagem, assim como várias outras parecidas com ela, foram postadas em meados da década de 2010 em fóruns anônimos na internet, principalmente no 4chan. Todas as fotos mostravam esse homem cometendo alguma crueldade com fetos ou bebês sem vida. Em algumas fotos, o homem aparece brincando com os bebês, como se estivesse zombando deles na frente da câmera, e em alguns casos, os bebês pareciam ter sido violentados. O homem das imagens ficou conhecido entre os usuários do 4chan como Dr. Gloves, e por conta do conteúdo extremamente gráfico das fotos que ele postava, várias pessoas começaram a investigar essa situação para tentar descobrir quem é esse homem e por que ele estava cometendo essas atrocidades com os bebês e postando essas fotos publicamente na internet. Vale lembrar que esse caso é bastante obscuro e não existem muitas fontes confiáveis a respeito, então todas as informações que eu consegui coletar foram tiradas de discussões em fóruns e vídeos sobre esse assunto. E também de um site que foi criado para documentar as investigações. Bom, analisando as imagens, é possível perceber que a maioria delas parece ter sido tirada em hospitais ou algum tipo de instituição de saúde. Isso fez com que começassem a surgir teorias de que o Dr. Gloves, o homem que aparece nas fotos, provavelmente seria um indivíduo que possui acesso a hospitais. Talvez ele seja um médico, um enfermeiro ou até mesmo um agente funerário, como foi levantado por algumas pessoas. Isso explicaria o motivo de ele ter acesso a ambientes hospitalares e também aos bebês sem vida que ele mostrava nas fotos. Quanto às roupas usadas pelo Dr. Gloves, algumas pessoas notaram algumas coisas interessantes. Em todas as fotos, o indivíduo aparece vestido com roupas de hospital, além de luvas cirúrgicas e máscara de couro. Isso contribui com a hipótese de que ele seria um profissional da área da saúde, só que em algumas fotos é possível perceber que o homem veste calças sociais e sapatos, sendo que esse tipo de vestimenta não é comum para alguns profissionais da saúde. Então, algumas pessoas apontaram a possibilidade de o homem não ser um trabalhador da área da saúde, mas sim um segurança ou zelador de algum hospital, já que esses profissionais muitas vezes também possuem acesso aos interiores do prédio. Outra observação importante que foi feita é que em algumas fotos é possível ver algumas tomadas nas paredes, sendo que essas tomadas estão no padrão americano e canadense, sugerindo que as fotos provavelmente foram tiradas em algum desses países. Além disso, em uma das fotos é possível ver um extintor de incêndio que algumas pessoas afirmaram ser de uma marca produzida no sul da Califórnia. Ao que parece, a teoria de que as fotos do Dr. Gloves foram tiradas na Califórnia são consideradas as mais prováveis atualmente, não só por conta do extintor de incêndio e das tomadas no padrão americano, mas também porque foram encontradas algumas semelhanças entre os ambientes hospitalares das fotos e algumas unidades do hospital Dignity Health, que é um hospital presente em algumas cidades californianas. Alguns investigadores parecem ter plena convicção de que pelo menos uma das fotos do Dr. Gloves foi tirada em alguma unidade desse hospital, embora a localização real das fotos ainda não seja conhecida. Mas nem todas as fotos foram capturadas em hospitais. Algumas delas parecem ter sido tiradas em algum tipo de necrotério e outras em algum tipo de escritório ou até mesmo uma casa. Alguns objetos presentes nas imagens permitiram concluir que elas provavelmente foram tiradas por volta de 2014, o que condiz com a época em que elas foram postadas na internet. E com relação às características físicas do Dr. Gloves, infelizmente não é possível identificar muita coisa, pois ele sempre aparece com o rosto coberto pela máscara de couro. Existem algumas suposições acerca da nacionalidade do homem por conta do tom de pele dele que é possível ver em algumas fotos, mas nada foi confirmado até o momento. Uma das poucas descobertas feitas acerca das características físicas do homem foi que ele possui mãos pequenas. Isso porque em uma fotografia é possível notar que as luvas que ele usa são do tamanho 6, que são consideradas bem pequenas para o homem adulto. Com todas essas investigações e informações coletadas, algumas pessoas decidiram criar um site chamado whoisdrgloves.com, com o objetivo de documentar tudo o que se sabe sobre esse caso e talvez ajudar a revelar a identidade desse homem. No momento da gravação desse vídeo, o site encontra-se indisponível, mas é possível encontrar algumas capturas dele no Wayback Machine.
Através dessas capturas e de alguns relatos de pessoas envolvidas nas investigações, é possível perceber que aparentemente tudo indica que as fotos do Dr. Gloves foram capturadas no sul da Califórnia, e o homem que aparece nelas é uma pessoa que possui acesso a instituições hospitalares, provavelmente um profissional da área da saúde ou algum zelador ou segurança. Também existem alguns relatos que afirmam que o departamento de polícia de uma cidade da Califórnia teria tomado conhecimento sobre essas fotos e estaria investigando o caso para tentar encontrar esse homem, mas até o momento nenhuma informação foi revelada ao público. Sendo assim, apesar de todas as suposições e investigações, a real identidade do Dr. Gloves e o motivo de ele ter compartilhado essas fotos horríveis na internet permanecem desconhecidos, sendo um dos mais antigos e macabros mistérios da internet. A imagem que vocês estão vendo mostra um homem vestindo um casaco escuro, calças jeans e um chapéu caminhando com as mãos nos bolsos em uma pequena ponte. Em uma primeira vista, não há nada de errado com a imagem, mas a partir do momento que descobrimos de onde essa foto foi tirada, percebemos que ela é bastante perturbadora. Tudo começou no dia 13 de fevereiro de 2017. Naquele dia, as melhores amigas Abigail Joyce Williams, de 13 anos, e Liberty Rose Lynn German, de 14 anos, decidiram dar uma volta em uma trilha remota localizada próxima à pequena cidade de Delphi, no estado americano de Indiana. As garotas foram levadas até a trilha pela irmã mais velha de Liberty por volta da 1h30 da tarde e começaram a caminhada. Por volta das 2h07, Liberty fez uma postagem em uma rede social compartilhando uma foto que ela havia tirado enquanto caminhava na trilha com sua amiga. Mas infelizmente, depois dessa publicação, ambas as garotas desapareceram. O pai de Liberty havia combinado de buscar as meninas por volta das 3h15, mas quando ele chegou na trilha, percebeu que as garotas não estavam lá. Os familiares das garotas, bastante preocupados com a situação, começaram a procurar por elas na região, mas não conseguiram encontrar nada. Por volta das 5h30, o desaparecimento das amigas foi reportado às autoridades, que rapidamente começaram a vasculhar a região onde elas foram vistas pela última vez. No dia seguinte, por volta do meio-dia, 2 corpos foram encontrados perto de um riacho próximo a uma ponte que fazia parte da trilha que as garotas estavam percorrendo no dia anterior. Algum tempo depois, foi constatado que os corpos se tratavam de Abigail e Liberty. Depois que os corpos foram encontrados, o caso deixou de ser um desaparecimento e passou a ser um assassinato, fazendo com que uma ampla investigação fosse iniciada. Durante as investigações, os policiais conseguiram ter acesso a algumas gravações que Liberty tinha feito com o celular dela momentos antes das garotas desaparecerem. E foi justamente em uma dessas gravações que a imagem do homem que eu apresentei anteriormente surgiu. Esse homem foi gravado por Liberty andando na ponte em que elas estavam apenas alguns momentos antes do desaparecimento delas. Sendo assim, não demorou muito para que esse homem passasse a ser um suspeito no caso do assassinato das garotas. Mas quem é esse homem? As filmagens feitas pelo celular da garota não permitiam ver o rosto do homem com muitos detalhes, fazendo com que a identidade dele fosse um grande mistério. Em 22 de janeiro, a polícia divulgou um áudio que também foi tirado de um vídeo capturado pelo celular de Liberty. Nesse áudio era possível ouvir a voz de um homem, provavelmente o mesmo homem que foi filmado pela garota, se aproximando delas e mandando elas descerem da ponte em que estavam. A polícia também divulgou um retrato falado do suspeito, que foi feito a partir de relatos de algumas pessoas que afirmaram ter visto o homem na região no momento do crime. Sendo assim, a polícia tinha um vídeo tirado do celular de Liberty, onde era possível ver o homem se aproximando das meninas, um áudio em que era possível ouvir esse homem interagindo com elas, e relatos de pessoas que diziam ter visto o homem no local no dia em que tudo aconteceu. Porém, apesar de todo esse material, ninguém conseguia identificar esse homem, e sua identidade permaneceu desconhecida por vários anos. Apenas em setembro de 2022, 5 anos após os crimes, os investigadores apontaram o primeiro suspeito nesse caso, um homem chamado Richard Allen. Essa descoberta foi feita com base em algumas denúncias antigas que haviam sido arquivadas incorretamente. Analisando essas denúncias, descobriu-se que Richard esteve na trilha no dia em que as meninas desapareceram. Inclusive, ele até chegou a ser interrogado lá em 2017, na época do desaparecimento. Posteriormente, a polícia descobriu a existência de um projétil de arma de fogo que havia sido encontrado próximo aos corpos das garotas. Esse projétil passou por análises e foi constatado que ele pertencia a uma arma de Richard.
Além disso, uma testemunha afirmou ter visto um carro estacionado de forma estranha perto da trilha no dia do desaparecimento das garotas, e esse carro correspondia às características do carro que Richard usava na época. Dessa forma, a polícia tinha motivos para acreditar que Richard era o homem da ponte, e em novembro de 2022, um mandado de prisão foi emitido para ele. Enquanto estava preso aguardando o julgamento, Richard chegou a confessar os assassinatos das garotas diversas vezes para familiares, psicólogos e outros detentos, sendo que algumas dessas confissões foram gravadas e disponibilizadas ao júri e posteriormente ao público. Richard se declarou inocente das acusações e a defesa do homem afirmou que as confissões eram inválidas. Mesmo assim, em 20 de dezembro de 2024, Richard Allen foi considerado culpado pelos assassinatos de Abigail Joyce Williams e Liberty Rose Lynn German e sentenciado a 130 anos de prisão. A decisão de Liberty de gravar o homem ao perceber que algo de ruim pudesse estar prestes a acontecer foi considerada pelas autoridades um ato de extremo heroísmo e coragem. E o vídeo que ela gravou, em que era possível ver Richard andando na direção delas, foi uma peça-chave na solução desse caso. Shelby Thornburg nasceu em 1995 em Decatur, uma pequena cidade com cerca de 6.000 habitantes no interior do Texas. A infância de Shelby foi bastante complicada e a garota lidou com abuso de substâncias e também com problemas relacionados ao seu peso durante a adolescência. Contudo, com muita força de vontade e com a ajuda de sua irmã, de quem ela era bem próxima, Shelby conseguiu melhorar a sua vida. Ela conseguiu controlar seu peso e posteriormente saiu da pequena cidade onde morava e se mudou para Houston, a maior cidade do Texas. A partir desse ponto, Shelby estava determinada a alcançar o sucesso em sua vida, e de acordo com sua irmã, a jovem sonhava em se tornar uma modelo. Pouco tempo depois de chegar em Houston, Shelby começou a se envolver com trabalhos de acompanhante, mas ela deixava claro para seus parentes que o trabalho pagava bem e não envolvia relações sexuais. No dia 4 de novembro de 2015, uma quarta-feira, Shelby marcou de encontrar um cliente no apartamento dela, que ficava na Avenida Bel Air, no sudoeste de Houston. Naquele dia, Shelby conversou com esse cliente algumas vezes pelo telefone, onde eles combinaram o encontro. Por volta das 8h30 da noite, o cliente enviou uma mensagem para Shelby avisando que havia acabado de chegar no apartamento. As câmeras de segurança do prédio de Shelby capturaram o momento em que o cliente entrou no saguão do edifício. Podemos ver que esse suposto cliente é um homem branco usando óculos escuros apesar de estar de noite, camisa de manga comprida e shorts. Ele entra no prédio e vai em direção ao apartamento de Shelby para encontrá-la. Às 8h40, Shelby envia uma mensagem para seu cafetão dizendo que o encontro estava indo bem e que ela já havia sido paga. Às 8h57, o cliente é visto saindo do prédio. Depois do encontro, o cafetão de Shelby tentou falar com ela, mas ela não respondia, então ele decidiu ir até o apartamento. Chegando lá, ele encontrou Shelby sem vida na cama. Ela estava sem roupas e havia sofrido um profundo corte na região da garganta. A polícia iniciou as investigações e logo foi descoberto que a última pessoa a ver Shelby com vida foi o homem que havia se encontrado com ela mais cedo naquela noite. Lembra que eu falei que esse homem estava conversando com Shelby através de mensagens? Então, infelizmente, foi descoberto que o homem estava usando um celular descartável, fazendo com que fosse praticamente impossível rastreá-lo. Alguns fios de cabelo foram encontrados na cena do crime, mas não foi encontrada nenhuma correspondência nas bases de dados. De acordo com os investigadores, é bastante provável que o assassino de Shelby já tinha se envolvido em outros assassinatos anteriormente. A forma que o criminoso age e o estado em que o corpo de Shelby foi encontrado sugerem que o homem sabia bem o que estava fazendo e possivelmente já tinha alguma experiência com esse tipo de crime. O indivíduo sabia exatamente como se comportar para evitar que seu rosto fosse filmado, além dos óculos escuros que dificultavam mais ainda a identificação. Atualmente, mais de 10 anos após o ocorrido, e mesmo com as gravações das câmeras, a identidade do assassino de Shelby Thornburg permanece desconhecida. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e eu agradeço imensamente a todos que assistiram até aqui. Pessoal, depois de uma semana sem postar vídeos, retornamos com as atividades normalmente aqui no canal. Gostaria de agradecer a todas as mensagens de apoio que vocês mandaram no post que eu fiz avisando que não ia ter vídeo. Muita gente entendeu que eu precisava de um descanso, mas agora estou bem melhor e pretendo retornar com os vídeos normalmente.
Semana que vem meu estágio vai acabar e eu vou ter muito mais tempo para produzir vídeos e eu vou tentar me dedicar para trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Eu pretendo continuar com esses vídeos de mistérios e temas obscuros que vocês estão acostumados a assistir, mas eu também tenho outras ideias de formatos novos e conteúdos diferentes para trazer aqui. Acho que o futuro do canal é bem promissor e eu estou bem animado com o que está por vir. Então se inscreva aqui se você gosta dos vídeos e quer continuar me acompanhando no futuro, e deixe um like caso você tenha gostado do vídeo que acabou de assistir. Mais uma vez agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.